Olá pessoal, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus que eu trago hoje está em Provérbios. Em Provérbios, fala-nos que o rei Salomão, quem foi o rei Salomão? O rei Salomão foi o filho do rei Davi. O rei Salomão, a Bíblia relata que no seu tempo, na sua era, o rei Salomão foi o homem mais sábio que passou nesta terra, no seu tempo. Por quê? Porque o rei Salomão, ele possuía o espírito da sabedoria, o espírito de Deus. Ele não tinha simplesmente a inteligência, mas ele tinha também a sabedoria que vinha do alto. E aqui o rei Salomão, Provérbios capítulo 3, versículo 7, ele diz algo muito interessante. Diz o seguinte: não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas sim tema ao Senhor Deus e evite o mal. Ele diz aqui o seguinte: para nós não sermos sábios ao nosso próprio entendimento, para que nós possamos nos evitar de fazer o mal, mas sim temer e respeitar e ser obediente ao Deus Pai Todo-Poderoso. E depois ele diz aqui algo também muito interessante no versículo 11. Ele diz o seguinte: meu filho, não rejeites a correção do Senhor, nem te irrites quando ele te repreender. Meu filho, não rejeites a correção. Se nós vemos aqui, ele está a dizer o seguinte: não rejeites a correção do Senhor. O que é que acontece? Nós, seres humanos, nós gostamos de rejeitar a Deus quando as dificuldades aparecem. Quando algo acontece na nossa vida, quando algo não está a dar certo, a gente tem a mania de rejeitar a Deus e não acreditar mais em Deus e não querer seguir mais o caminho de Deus, ou simplesmente dizer não vou seguir mais a Deus porque isso não deu certo. Aqui o seu rei Salomão diz o seguinte no versículo 11: meu filho, não rejeites a correção do Senhor Deus, nem te irrites quando ele te repreende. Aqui o rei Salomão também diz o seguinte, que Deus, ele pode te corrigir quando tu estiveres errado, que Deus também corrige aqueles que ele ama. Depois ele diz assim, versículo 12, pois o Senhor castiga aquele que ama, como um pai a um filho querido. Ele diz aqui algo muito interessante, ele diz que Deus castiga aquele que ama. Aqui nós vemos que existe amor de Deus para com seus filhos. Depois ele diz assim no versículo 13, feliz o homem que encontrou a sabedoria e adquiriu a inteligência. Ele diz aqui o seguinte, feliz o homem que encontrou a sabedoria. Então a sabedoria é algo que nós temos que buscar para que Deus deposite em nós. Não simplesmente a sabedoria da ciência humana, mas a sabedoria também espiritual, para que a gente possa entender os procederes de Deus. O rei Salomão foi um dos homens mais sábios que passou na terra na sua época. E ele deixou-nos Provérbios capítulo 3 para nós meditarmos. Deus te abençoe. Shalom.